Barsi tem um número, um único número que ele usa como régua antes de qualquer decisão de investimento. Ele cita em entrevista, cita em palestra, às vezes de passagem, como se todo mundo já soubesse. Mas quase ninguém para e pergunta: qual é esse número, afinal? E por que ele muda tudo? Até o final deste vídeo você vai saber exatamente qual é esse número, como calcular e por que ele reorganiza cada decisão que você toma a partir de hoje. E fica comigo até a última parte, porque é ela que muda a forma como você vai enxergar cada real que investir daqui para frente. Você já estudou sobre investimento, já leu sobre FIIs, já ouviu falar de ações que pagam dividendos todo mês, já assistiu vídeos, já tentou montar uma carteira, já perguntou para alguém de confiança o que fazer com o que sobrou no mês. E mesmo assim, há uma peça que parece faltar, uma régua que os outros usam e que ninguém te entregou de forma direta, limpa, sem enrolação, uma sensação de mapa incompleto, de que você está aplicando sem saber ao certo se está aplicando certo. E sabe o que acontece quando alguém investe sem essa régua? Compra quando está animado, vende quando está com medo, troca de ativo a cada novo vídeo que aparece no feed, não porque é impulsivo, mas porque não tem um critério que diga com clareza: aqui faz sentido, aqui espera. O sistema de educação financeira sempre chegou pela ponta errada. Começa pelo produto, qual ação comprar, qual fundo escolher, qual ativo está em alta, antes de mostrar a régua que decide se qualquer produto faz sentido para o seu momento. E enquanto isso acontece, você navega pela emoção, pelo susto da queda e pela euforia da alta, sem nada sólido para se apoiar. Eu comecei a entender isso muito antes de qualquer curso ou palestra. Comecei engraxando sapato com 9 anos, no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo, não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha porta aberta esperando por mim. O que eu tinha era o que via acontecer ao redor, homens que trabalhavam a vida inteira e chegavam aos 60 com as mãos vazias, e outros, às vezes com renda menor, que construíam algo sólido com uma disciplina que parecia simples, mas que quase ninguém praticava. Abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, eu aprendi a observar. E o que eu observei é que quem acumulava patrimônio não era quem ganhava mais, era quem tinha critério. Uma régua interna que funcionava como farol. Quando o número estava no lugar certo, avançava. Quando não estava, esperava. Não era intuição, não era sorte, não era dom. Era um critério objetivo, simples o suficiente para ser aplicado por quem começa com pouco, preciso o suficiente para escalar por décadas. Esse número existe, tem nome, tem lógica, tem forma de calcular, e até o final deste vídeo você vai ter ele na mão. Antes de chegar lá, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, mas no fim do mês não sobra R$1 para investir. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, está num vazamento silencioso, o rotativo do cartão, que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo seu. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto que mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago acontece. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia pagando só o mínimo da fatura há anos. Ela achou um valor extra fechando alguns vazamentos do orçamento e jogou esse valor todo mês no rotativo. Em poucos meses saiu do mínimo, e o que antes ia para o banco começou a sobrar para ela reinvestir. Dentro desse material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado em cima.
Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você com critério. O verdadeiro problema de quem começa a investir depois dos 45 anos não é falta de dinheiro, é ausência de critério. E essa ausência custa mais caro do que qualquer taxa de administração, mais caro do que qualquer imposto, mais caro do que qualquer oscilação de mercado. Pensa comigo. A maioria das pessoas que chega ao mundo dos investimentos começa pela pergunta errada. Em que eu invisto? Quando a pergunta certa é outra completamente. Sem um número que funcione como critério de avaliação, toda decisão fica sujeita ao humor do mês, à dica do cunhado, ao vídeo que apareceu no feed. E o mercado financeiro foi construído exatamente para explorar quem decide sem critério. Quando você entra numa plataforma de investimentos sem um número que organize sua estratégia, a plataforma te entrega o produto que rende mais comissão, não o que faz mais sentido para o seu patrimônio. Parece ajuda, é captura. O gerente sorri, explica com paciência, usa termos técnicos que soam sofisticados e, no final, te coloca num produto que serve ao banco primeiro e a você depois. Não é conspiracy de filme. É o funcionamento normal de um sistema que depende da sua falta de régua para lucrar. Existe um dado que sempre me impressionou. O investidor pessoa física no Brasil tende a comprar na alta e vender na baixa. Exatamente o inverso do que gera patrimônio. Não porque é ignorante, não porque não se esforça, mas porque não tem um número que diga com clareza: aqui o preço faz sentido, aqui não faz. Navega pelo sentimento do momento porque não tem régua que ancore a decisão. Dona Margarida tem 57 anos, é professora aposentada do interior do Paraná e durante 3 anos comprou 6 ativos diferentes. Todos recomendados por fontes diferentes, plataforma, gerente, programa de finanças que assistia no fim de semana. Quando parou para comparar os resultados, não sabia dizer por que tinha comprado nenhum deles. Não havia critério, havia pressa de não ficar para trás, ansiedade de participar de algo que parecia urgente. Quando entendeu o número que vai te mostrar agora, vendeu 3 posições que não faziam o menor sentido dentro de uma lógica de renda, reorganizou o que sobrou em torno de um único critério e em 2 anos a carteira passou a produzir renda mensal consistente pela primeira vez. Não porque escolheu os ativos certos por sorte, porque passou a escolher com régua. Você não errou por descuido. Você errou porque ninguém te entregou a pergunta certa. E agora vou te entregar o número. Ele não é segredo guardado a 7 chaves. Não é fórmula matemática complicada que exige planilha de engenharia. É uma lógica que Barsi aplicou com consistência quando quase ninguém falava nisso no Brasil, numa época em que dividendos eram considerados coisa de empresa velha, sem glamour, sem crescimento. Ele viu o que os outros não viam, e o que ele via era um número. 4 componentes desse número, para ser preciso, e cada um deles age como uma camada de filtro que vai afunilando a decisão até sobrar só o que faz sentido. O primeiro componente é o que eu chamo de o número do dono. Barsi usa o retorno sobre dividendos, o que a empresa distribui, em relação ao preço que você paga por ela, como filtro primário. Esse número tem nome técnico, Dividend Yield, mas antes do nome, entenda a lógica. Quando você compra uma ação, está comprando uma fração de uma empresa. E a empresa de verdade, a empresa que tem dono de verdade, distribui parte do lucro para quem é sócio. O Dividend Yield mede exatamente isso. Quanto por cento do que você pagou volta para você em forma de dividendo a cada ano.
Pensa em duas ações, mesmo setor, preços parecidos. Uma distribui 4% de dividend yield, a outra distribui 9%. O critério decide antes de qualquer outra análise. A que distribui mais não é necessariamente a melhor empresa do mundo, mas para quem está construindo renda, ela já passou pelo primeiro filtro. E o impacto prático é enorme. Quem compra com critério de dividend yield não precisa vender na baixa para sobreviver. O dividendo paga a conta enquanto o mercado oscila. Você pode assistir à queda de 20% no preço da ação com uma calma que quem não tem renda jamais vai entender. Porque o seu salário da empresa continua chegando. O mercado oscila, mas o critério permanece. Mas atenção, esse número sozinho não é suficiente. E é aqui que a maioria erra ao descobrir o dividend yield. Acha que basta procurar o maior e comprar. Não é assim. Um yield muito alto pode ser sinal de empresa distribuindo mais do que deveria, ou de empresa cujo preço caiu por razões sérias. É por isso que o segundo componente existe. O segundo componente é o número do tempo. Barsi não compra empresa que nunca atravessou uma crise pagando. O critério aqui é histórico. Quantos anos consecutivos a empresa pagou dividendos, mesmo em períodos de dificuldade, mesmo quando o Brasil estava em recessão, mesmo quando o setor dela enfrentava pressão? O número do tempo é o histórico de distribuição, e ele conta uma história que o balanço do último trimestre não conta. Uma empresa que distribui há 15 anos é uma evidência diferente de uma que distribuiu bem nos últimos 2. A que tem 15 anos de histórico passou por crises, passou por mudanças de governo, passou por câmbio em colapso, passou por pandemia e continuou pagando. Isso diz algo sobre a cultura da empresa, sobre a previsibilidade do negócio, sobre o compromisso da gestão com o sócio minoritário. Durante a crise de 2015 e 2016, várias empresas suspenderam ou cortaram os dividendos. As que mantiveram, mesmo com lucro menor, são as que Barsi chama de empresas de dono, geridas por quem pensa como sócio, não como executivo de passagem. É nelas que o número do tempo faz sentido como filtro. Você não está comprando o passado. Está comprando evidência de comportamento consistente. Mas esperar a empresa com histórico longo não significa pagar qualquer preço por ela. E aqui está o terceiro componente, que é onde o número realmente começa a ganhar dentes. O terceiro componente é o número da entrada, e é aqui que está a informação que o link lá no primeiro comentário também ajuda a liberar, porque de nada vale saber o preço certo de entrada se o orçamento não tem folga. Cada mês de rotativo drenando seu saldo é mais um mês sem capacidade de entrar no preço certo quando a janela aparece. Barsi repete, com uma frequência quase irritante, que o investidor controla uma coisa: o preço que paga. Não controla o lucro da empresa, não controla a taxa de juros, não controla a economia, o câmbio, o resultado das eleições, mas controla a entrada. E a entrada é calculada a partir do dividend yield alvo. Funciona assim: se você quer 8% de retorno sobre dividendos e a empresa distribui R$ 4,00 por ação por ano, o preço máximo que faz sentido pagar é R$ 50,00 por ação. Acima disso, o número não fecha. Você espera. Pode parecer simples demais. E mas a maioria das pessoas não faz isso porque não tem o número na cabeça quando vai comprar. Então compra pelo humor do momento. Essa disciplina de entrada é o que separa quem acumula de quem sempre compra caro e vende barato. Não é inteligência superior. É um número escrito numa régua que você aplica antes de apertar o botão de compra. Quem tem esse número age diferente na queda. Em vez de vender com medo, fica de olho se o preço chegou na zona que faz sentido para aumentar a posição. Enquanto o mercado grita para vender, o critério sussurra: aqui é onde eu entro com mais. E esse critério tem um complemento que Barsi nunca abre mão: o quarto componente.
O quarto componente é o número do reinvestimento e é ele que faz tudo acelerar. O dividendo recebido não é renda para gastar, é combustível para comprar mais. Barsi construiu o patrimônio reinvestindo os proventos dentro da mesma lógica do número de entrada. Quando o dividendo caía na conta, a pergunta não era o que comprar por impulso, era: algum ativo que já acompanho chegou no preço que fecha o meu critério? Se sim, reinvisto aqui. Se não, espero. Se o que parece lento nos primeiros anos surpreende a maioria depois. Pensa no seguinte: R$ 500 por mês reinvestidos em ações com dividend yield de 8% ao ano, ao longo de 15 anos, produzem uma base que começa a gerar renda mensal sem necessidade de novo aporte externo. Não porque é mágica, porque o dividendo compra mais ações, que pagam mais dividendo, que compram mais ações. E esse ciclo, repetido com disciplina, é o mecanismo que Barsi chama de trabalhar dormindo. O reinvestimento é a mecânica que faz os outros três componentes funcionarem juntos. Sem ele, você tem critério de seleção, mas não tem motor de crescimento. Com ele, cada real que entra no sistema trabalha para trazer mais reais, que trabalham para trazer mais ainda. E isso não depende de timing perfeito, depende de consistência no critério. Agora você já tem os 4 componentes: o número do dono, o dividend yield como filtro primário, o número do tempo, o histórico de distribuição como evidência de consistência, o número da entrada, o preço máximo calculado a partir do retorno-alvo, e o número do reinvestimento, o mecanismo que faz o sistema crescer sem depender de aportes sempre maiores. Mas antes de fechar, deixa eu te dizer o que esses 4 componentes mudaram na prática. Não na teoria, não no papel, mas no comportamento real de quem passou a usar essa régua. Tem um tipo de investidor que entra no mercado sem critério, compra quando está animado, vende quando está com medo, troca de ativo a cada nova tendência, acorda de madrugada verificando o preço da ação, sente o estômago virar quando o mercado cai 2%. Esse investidor pode ter muito dinheiro aplicado e mesmo assim nunca sentir que está no controle, porque ele não está. Está reagindo ao mercado o tempo inteiro. Tem outro tipo de investidor. Ele não é necessariamente mais inteligente, não ganhou mais na vida, não tem acesso a informação privilegiada, mas ele tem um número. Quando o mercado cai, ele abre a planilha, olha o preço dos ativos que acompanha e pergunta: algum chegou na zona de entrada? Se chegou, compra. Se não chegou, fecha o aplicativo e vai viver a vida. Quando o mercado sobe, ele não euforia. Olha os dividendos que chegaram na conta e pergunta: onde reinvestir dentro do critério? E faz isso. Esse segundo investidor não opera na emoção, opera no número. E o número dá a ele uma coisa que vale mais do que qualquer dica quente: calma. E calma, no mercado financeiro, é vantagem competitiva real. Porque a maioria das pessoas que perde dinheiro no mercado não perde por falta de inteligência. Perde porque tomou decisão no estado emocional errado, comprou no pico da euforia ou vendeu no pico do pânico. O número que você aprendeu hoje é o que impede esse ciclo. É o que coloca um critério objetivo entre a emoção do momento e o botão de compra ou venda. Se você chegou até aqui, você já não é o mesmo investidor que entrou nesse vídeo. Você tem os 4 componentes da régua. Você entende a lógica por trás do que Barsi aplica com consistência há décadas. E isso muda a natureza de cada decisão que você vai tomar daqui para frente. Não porque você vai acertar sempre, mas porque você vai decidir com critério, não com medo. E se você quiser ir ainda mais longe, o material que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo é o passo que libera o orçamento para colocar essa régua em prática. Sem rotativo drenando todo mês, o dividendo que você vai receber começa a ter para onde ir, de volta para a carteira, no critério, no tempo certo. O link está lá. Pega o seu.
resolve o furo e volta aqui para continuar construindo com o número na mão. E se este vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz mais uma peça dessa régua. Aquela sensação de mapa incompleto que você tinha no começo desse vídeo, a sensação de que existia uma pergunta que ninguém tinha te feito, essa sensação acabou. O número estava aqui. Você só precisava de alguém que parasse para explicar de verdade. Quem tem número tem calma. Quem tem calma tem tempo. Quem tem tempo tem patrimônio. Relatório pós-roteiro. Contagem de caracteres: 13.847. Atenção! Abaixo do mínimo de 20.000. Segue versão expandida abaixo, que substitui a acima. Versão expandida substitui a acima. Título: Barsi diz que tem um número que muda tudo. Qual é esse número? Canal Conversa com Barsi. Formato: roteiro TTS. Alvo 20.000, 23.000 caracteres. Barsi tem um número. Um único número que ele usa como régua antes de qualquer decisão de investimento. Ele cita em entrevista, cita em palestra, às vezes de passagem, como se todo mundo já soubesse o que é. Mas quase ninguém para e pergunta: qual é esse número, afinal? E por que ele muda tudo? Porque muda não é exagero. É o que separa o investidor que constrói patrimônio com calma, do que fica anos no mercado sem sair do lugar. E até o final deste vídeo, você vai saber exatamente qual é esse número, como calcular e por que ele reorganiza cada decisão que você toma a partir de hoje. Fica comigo até a última parte, porque é ela que muda a forma como você vai enxergar cada real que investir daqui para frente. Você já estudou sobre investimento, já leu sobre FIIs, já ouviu falar de ações que pagam dividendos todo mês? Já tentou montar uma carteira pelo menos uma vez? Já assistiu vídeos? Já perguntou para alguém de confiança o que fazer com o que sobrou no mês? E mesmo assim, há uma peça que parece faltar. Uma régua que os outros usam e que ninguém te entregou de forma direta, limpa, sem enrolação. Uma sensação de mapa incompleto, de que você está aplicando sem saber ao certo se está aplicando no lugar certo, pela lógica certa, com o critério certo. Essa sensação tem um motivo, e o motivo não é falta de esforço da sua parte. O sistema de educação financeira sempre chegou pela ponta errada. Começa pelo produto, qual ação comprar, qual fundo escolher, qual ativo está em alta neste trimestre. Antes de mostrar a régua que decide se qualquer produto faz sentido para o seu momento de vida. A pergunta que precisaria vir primeiro nunca aparece. E enquanto isso acontece, você navega pela emoção, pelo susto da queda e pela euforia da alta, sem nada sólido para se apoiar além do feeling do momento. Quando o mercado sobe, você se sente um gênio. Quando cai, você questiona tudo. E essa gangorra emocional não é fraqueza. É o resultado previsível de operar sem critério, num ambiente construído exatamente para explorar quem não tem régua. Eu comecei a entender isso muito antes de qualquer curso ou palestra. Comecei engraxando sapato com 9 anos, no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha porta aberta esperando por mim. O que eu tinha era tempo de observação e uma posição privilegiada de invisibilidade. Abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, eu via as pessoas passando, via seus hábitos, via como falavam de dinheiro, via quem voltava com o mesmo sapato rasgado 2 anos depois, e quem aparecia com um diferente. O que eu observei, e que levei décadas para articular com precisão, é que quem acumulava patrimônio não era sempre quem ganhava mais. Era quem tinha critério. Uma régua interna que funcionava como farol. Quando o número estava no lugar certo, avançava. Quando não estava, esperava. Sem ansiedade, sem pressa, sem a necessidade de participar de cada movimento que o mercado oferecia. Não era intuição, não era sorte, não era dom especial de nascença.
Era um critério objetivo, simples o suficiente para ser aplicado por quem começa com pouco, preciso o suficiente para escalar por décadas sem precisar mudar a lógica fundamental. Esse número existe. Tem nome, tem lógica, tem forma de calcular. E até o final deste vídeo você vai ter ele na mão e não apenas o número, mas os 4 componentes que fazem ele funcionar de verdade. Mas antes de chegar lá, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, quer acordar no primeiro dia do mês e ver os proventos na conta, quer ter aquela sensação de que o patrimônio está trabalhando enquanto ela dorme, mas no fim do mês não sobra R$1 para investir. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, está num vazamento silencioso, o rotativo do cartão que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo seu. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra. Não é falta de disciplina, é física. Balde furado não retém água. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto que mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago acontece mês a mês. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia pagando só o mínimo da fatura havia anos. Achava que nunca ia sair daquilo. Fechou alguns vazamentos do orçamento, identificou o quanto estava indo em coisas que não lembrava mais que tinha contratado e jogou esse valor todo mês no rotativo. Em poucos meses, saiu do mínimo, e o que antes ia para o banco começou a sobrar para ela reinvestir. Dentro desse material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você com critério. O verdadeiro problema de quem começa a investir depois dos 45 anos não é falta de dinheiro, é ausência de critério. E essa ausência custa mais caro do que qualquer taxa de administração, mais caro do que qualquer imposto sobre rendimento, mais caro do que qualquer oscilação de mercado passageira. Pensa comigo, a maioria das pessoas que chega ao mundo dos investimentos começa pela pergunta errada: em que eu invisto? Quando a pergunta certa, a pergunta que precisaria vir primeiro, é completamente diferente. Sem um número que funcione como critério de avaliação, toda decisão fica sujeita ao humor do mês, à dica do cunhado, ao vídeo que apareceu no feed ontem à noite às 11 da noite. E o mercado financeiro foi construído exatamente para explorar quem decide sem critério. Não é teoria da conspiração, é o modelo de negócio. Quando você entra numa plataforma de investimentos sem um número que organize sua estratégia, a plataforma te entrega o produto que rende mais comissão para ela, não o que faz mais sentido para o seu patrimônio.